E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com mais um Conversas A3, uma estreia da quarta temporada, não é isso, Marcinho? Incrível, hein? Assim, como pediram, a gente tá aqui de novo, quarta temporada aí. Começou, tem que ir até o fim agora, não é isso, Nahara? Vamos começar. E nada melhor do que começar com um casal que abraçou a causa aí, né? É incrível, assim, o mercado imobiliário ele é cheio de histórias, a gente sabe pessoas, assim, que vieram do nada e construíram uma vida muito próspera nele, mas muitos casais têm medo também dessa junção de profissional com o pessoal, e isso faz a gente ficar cada vez mais, assim, querendo saber como que lidam os casais que de fato estão dentro do mercado imobiliário, não é isso? Isso aí. E para hoje, quem que a gente trouxe aqui? Hoje a gente trouxe uma querida parceira de longa data, inclusive, né? É a Valéria. Valéria Vieira e o Alessandro Rangel aqui. É o nosso casal 20 aqui. Isso aí, sejam bem-vindos, Sejam gente. bem-vindos. Obrigada por aceitarem o convite aí, tá aqui com a gente, contar um pouquinho da história de vocês. Obrigada, a gente que agradece. E aí, como é que você tá, Alessandro? Tá tranquilo aí? Tá em Tudo paz, certo, de boa? Tudo em paz. Momento de, assim, é tão importante quando a gente reúne pessoas para a gente poder compartilhar experiência, vivência de vida, profissional, pessoal. Isso nos ajuda, eu aprendo com vocês, vocês aprendem com a gente. E quem está nos assistindo aprende alguma coisa também, né? É incrível, eu tenho certeza que vai ser uma conversa hiper fluida, muito bacana e cheia de grandes insights aí para as pessoas que querem realmente prosperar nessa carreira. Porque vocês dois são vencedores, né? Vocês saíram de um estágio assim inicial, vocês não nasceram no mercado imobiliário, assim, como se fosse já vieram de muito tempo, mas hoje vocês têm uma imobiliária que já tem um conceito mais de boutique, vocês já passaram, já tiveram muitas vivências e experiências em outras imobiliárias, inclusive, e é isso que a gente quer saber. Valéria, qual que é a sua história? Vamos começar pela Valéria? Pode ser as damas primeiras? Bora, vamos lá. Então, Essa história. A gente conhece de muitos anos, né? Mas vamos lá. tempo, é uma parceria boa que a gente tem feito aí ao longo desse tempo. Eu vim quase de uma família de corretores, né? Como vocês já sabem, minha mãe já está no ramo aí há 40 anos, a Adélia Imóveis, e eu segui os passos dela, né? Minha formação, nós dois, né? Na verdade, somos contadores de formação, e uma certa ocasião ela falou, vem ser corretora. E eu experimentei, eu já vi que aquilo ali era o que eu queria para minha vida, e tô até hoje aí. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tava com 28 anos. 28. E você já vendeu de cara, assim, na época? Assim, foi por isso que você Então, gostou? Realmente, você falou a coisa certa. E no meu primeiro... Eu cresci com o escritório da minha mãe dentro de casa, né? Aham. Então, assim, eu via ela negociar, e eu fui para um plantão e eu vendi logo de cara. E todo mundo falando, é sorte principiante. E no fundo eu sabia, não é sorte principiante. Eu já sei alguma coisa, assim, eu já comecei com o pé direito. E é muito bom quando você é corretor, que você pega uma comissão assim. Acho que a primeira comissão a gente nunca esquece, né? Então, assim, veio... Eu acho que isso tá no sangue, sabe? Essa questão. Mas isso que te impulsionou, assim. Me impulsionou e eu descobri que é o que eu queria pra minha vida. E você já exercia a contabilidade nessa época ou não? Sim, eu trabalhei 4 anos como contadora, mas, assim, eu não me identificava e tava, assim, procurando algo que eu realmente gostasse de fazer. E aí foi quando eu me encontrei no mercado imobiliário. Pela sua mãe. Mas vamos assim, ó, então voltar um pouquinho antes. Como que a sua mãe começou no mercado imobiliário, Valéria? Ela, assim, ela também foi do nada? Não, a gente mudou para o Santa Genoveva na época, que é até um bairro assim que eu tenho bastante afinidade, Jaó, Santa Genoveva, Aldeia do Vale, aquela região norte ali. E quando a gente foi para lá, a gente adquiriu um terreno, construiu uma casa, e as amigas dela foram passear lá e falou assim, não, arruma um imóvel aqui. Olha. Que... Aí eu lembro, na Quero época, ela falou assim, eu ficar até te pertinho dou de um você. presente. E aí a minha mãe arrumou e o corretor, na época, que vendia o loteamento do seu Altamiro, de Moura Pacheco, que era uma fazenda, falou assim, olha, se você trouxer mais clientes, eu divido a comissão com você. Então, foi assim que começou. Foi através de uma amiga, assim, tudo é conexão, né? Pessoas, né? Uma pessoa chegou, falou com ela, aí ela já foi atrás, e ali o escritório era na sala de casa.
E depois... Aí você via esse Sim, movimento. aí eu me formei, fui, né, para contabilidade, e depois vim para o mercado imobiliário. Então vocês viram acontecendo dentro da casa de vocês uma Sim, imobiliária nascendo ali do sim, zero, não é isso? É. E aí daí veio talvez a paixão. E você, assim, já se colocou como uma pessoa da imobiliária ou você já entendia que ali já seria o início de uma empresa, pessoa jurídica, para você mesmo? Sim, eu já entendi e, na verdade, eu segurei muitos anos para não criar mesmo esse movimento de imobiliário, porque a gente sabe que lidar com pessoas tem um desafio, e para mim era confortável ficar ali sozinha, exercendo meu trabalho, mas chegou uma dimensão que os clientes foi aumentando e eu não dava mais conta de atender sozinha. Então, assim, a procura era muito grande. Aí, quando eu falei assim, agora não dá mais para segurar, porque eu tenho clientes, todo mundo mais quer. O que o corretor mais quer? É cliente, né? Assim. Então, eu tô com um cliente aqui sobrando, eu tenho que Cadê começar os imóveis, a né? dividir com... Eu tenho que passar, como de passar esse legado, né? Aí veio uma corretora, e depois veio mais outra, e o negócio por si só, ele foi crescendo. E aí, agora, o Alessandro, né, chegou, tem já 2, 3 meses, né? Que veio também de outra imobiliária, e a gente, assim, o negócio fluiu de uma maneira, assim, como diz, já tinha tudo para ter sucesso. Eu acho que eu é que estava segurando mesmo para o negócio não ir, porque a gente sabe da dificuldade de lidar Sabe com o tanto da pessoas, energia, né? que E precisa você gasta estar ali. energia, você gasta tempo. Então, assim, mas está sendo uma experiência, assim, muito boa. A gente só tem a agradecer a Deus e trabalhar também com meu esposo, assim, está sendo outra experiência que a gente está gostando demais, porque tudo, eu falei assim, foi tudo novidade ao mesmo tempo, né? Tanto o surgimento da imobiliária, quanto a gente trabalhar juntos, né, nós dois. Não, foi incrível, incrível. E agora vamos assim, pegar a história, a versão do Alessandro, né? Alessandro, como é que você tá? E assim, tipo, você veio do mercado imobiliário, você é contador de profissão, mas quando que foi, então, o seu início, né, pro mercado Na imobiliário? verdade, eu migrei na época da minha profissão de um burocrático, né, administrativo, para uma área comercial. Meados de 2000, eu trabalhava numa empresa de rede eletrodoméstica, na época muito grande. E naquela época a empresa estava indo para falência e aquela situação de salário que não recebia, aquele negócio. E eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou sair desse negócio, eu vou procurar algo melhor para mim. E na época, realmente, eu consegui me desligar dessa empresa antes que ela quebrasse. Você tinha quantos anos nessa época, Na época eu Alessandro? tinha 22 para 23 anos. Entendi. Bem novo, assim. E eu lembro que eu entrei na profissão, eu tinha 24 anos. Mas como que eu entrei nessa profissão? Naquela época, há 20 anos atrás, eu já namorava a Valéria. Olha Vocês não só. sabiam disso, né? Talvez vocês não sabiam disso. Muita gente não sabe. Ninguém sabia disso. Então, há 20 anos atrás. Então, o que aconteceu? Naquele processo, eu desempregado, naquele momento, sem trabalho, eu ia pra casa dela lá e tal, e como a mãe dela tinha um escritório na sala, eu via a mãe dela atendendo Também, e tudo. Aí um dia ela falou Que assim, legal, você quer ir ali cara. comigo ali, Alessandro? Não lembro como fosse hoje. Falei assim, vamos. Aí eu fui lá, e ela foi apresentar os imóveis, eu fiquei vendo. Eu falei, rapaz, esse negócio eu acho que é bom. Eu acho que eu vou começar a mexer com isso. E foi quando, e eu lembro até hoje, eu não tinha dinheiro, assim, para comprar roupas, não. Eu lembro que eu fui no mercado, rapaz, eu acho que lá no Mercado Central, comprar umas camisas assim, as mais ruins, as roupas mais ruins, assim, porque não tinha dinheiro naquela época. Para começar na profissão. Sim. E aí eu entrei numa imobiliária e a pessoa perguntou, o que você tem? Eu falei, olha, eu tenho um carro, já tenho uma formação acadêmica, tenho vontade de trabalhar e principalmente aprender. Então eu tenho um coração ensinável para se você realmente gastar tempo e me ensinar, eu creio que vai dar certo. E eu lembro que eu bati em umas 2 imobiliárias antes. Uma grande aqui em Goiânia, assim, não, você não tem perfil, não. Eu falei, tudo bem. Naquela época, eles simplesmente falaram, não, eu vejo que você não se encaixa aqui no perfil. Eu entendi, mas não desisti. Aí eu vi essa outra imobiliária aqui, pertinho aqui de onde, do seu estúdio aqui. Conversei com um dos donos, o dono falou, não, vamos começar um trabalho. Isso foi em meados de 2000 para 2001 que eu comecei uma imobiliária. Nós éramos, acho que 7, 8 corretores ali no setor sul.
e desenvolvendo um trabalho. E o trabalho foi tão bom que nós, na época, o meu ex-gerente, meu ex-patrão, abriu uma filial, vamos falar assim, lá na cidade empresarial, onde nós começamos a trabalhar um segmento, onde eu comecei minha carreira como corretor de imóveis, onde eu segmentei a minha vida. O pessoal fala muito em segmentação de mercado, Com certeza. mas eu comecei a segmentar o meu business pro lado dos condomínios horizontais em meados de 2002, ali, começando ali. Mais incentivado pelos jardins ali? Mais influenciado pelos jardins, pela FGR. Na época nós éramos uma imobiliária que trabalhávamos os produtos, né, os empreendimentos da FGR, que eram poucos naquela época. Era Jardins Madrid, Jardins Mônaco, alguma coisa nesse tipo. Não tinha nada do lado de cá, ainda nessa região 0 a 20 que desenvolveu. Eu vi isso aqui crescer. Você viu do zero. Eu vi ali, do né? zero. Eu vi do zero. Hoje chamam Avenida GO 020, não é isso Eu que vi, fala? Avenida GO 020. Então, assim, foi uma história muito bonita que eu consegui construir, de muito percalço no meio desse caminho que a gente vai compartilhar aqui, altos e baixos, mas que hoje eu vejo que o caminho, assim, é você ter um alvo, ter um objetivo e não desistir jamais, entendeu? Então, acho que o segredo do sucesso é isso aí. A gente sempre fala assim, não desistir jamais. Esses são realmente assim coisas que a gente ouve bastante em coaches e tudo mais, né? Assim, nessa questão assim de não tem que desistir, tem que sempre pensar positivo. Mas a gente sabe que realmente existem uns altos e baixos bem difíceis no mercado imobiliário. Eu quase. Não, mas não desisti. Isso, essa seria a pergunta, Valéria. Assim, já teve algum momento que você estava quase assim, migrando ali? Então, teve uma crise aí, eu não lembro se foi da época da Dilma, eu não lembro bem, que eu até falo, deu uma raleada nos corretores, porque realmente ficaram só aqueles que perseveraram. Eu lembro que eu cheguei a colocar meu carro para vender, porque eu nunca tinha ficado um mês sem vender. Nessa época, eu fiquei quase 4 meses. E, assim, me valendo de cheque especial, porque eu não queria pegar dinheiro emprestado com ninguém. Aí eu falava, vai melhorar. E eu até fiz um propósito com Deus. Eu falei, pus meu carro para vender, estipulei um valor X. Falei, se eu não achar esse valor, é porque as coisas vão melhorar e eu não vou precisar vender. Eu cheguei a fazer um test drive num carro pequenininho, aí eu falei, gente, a gente faz tudo pros filhos, né? A minha filha entrou no banco de trás e falou, mãe do céu, aqui não cabe nem eu com a minha mochila nesse carro. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que dar a volta por cima, eu não posso desistir. Aí começou as portas a abrirem de novo e logo, já foi trocar meu carro. Eu fiz porque corretor, né, quando vende, quer trocar de carro, né? Quando as coisas começam a melhorar. E aí, as coisas melhoraram, assim, porque eu tive persistência, eu, assim, me posicionei e falei, não, é a profissão que eu escolhi, não me vejo fazendo outra coisa, então eu vou resistir. E nessa época, muitos corretores realmente não aguentaram a pressão. Hoje a gente vive um momento muito bom. É um momento, assim, que o mercado até está inchado de corretor, né? Sim. Então, assim, logicamente que a gente não quer que aconteça nada. Tem para todos, o mercado é próspero, né? Então, assim, mas é nesses momentos que a gente vê quem realmente consegue se sustentar. Porque aquele corretor que está ali só de passagem, ele não... Vocês também estão há muito tempo no mercado, né? Vocês lembram dessa crise, né? Com certeza o Brasil ele é de muitas crises, né? Oscila demais. Só voltando aqui, porque aí ele comentou que ele está num nicho, né? Um segmento só, um segmento só, e aí você também, né? Vocês acham que isso como se diz, é o caminho mesmo? Você segmentar, falar, eu só mexo com isso, só mexo com aquilo, para não ter esse negócio de perder tempo do cliente, perder tempo de vocês, né? Assim, como corretores também. Sim. Vamos lá. O segmento é importante, porque quando você segmenta numa determinada área, acaba que você torna-se autoridade naquele negócio. Então, assim, eu já olhei isso há 15 anos atrás. Então, quando você fala assim, você conhece o Alessandro Gel, o que ele mexe? Ele trabalha só com condomínios e jardins. Então, eu fui criando uma identidade, entendeu? Naquele negócio. Deixei de vender apartamentos na planta? Deixei, entendeu? Foi um risco, eu tive que tomar esse risco. Mas o caminho que eu segui, para mim, foi muito bom, entendeu? Foi muito bom. Hoje, claro, tem muitos
tem muitos corretores que trabalham o mesmo nicho do que eu. Mas, assim, eu vejo até hoje o fruto de uma decisão minha lá atrás, há 15 anos atrás, que eu tomei essa decisão de trabalhar só esse nicho, me ajuda a ter uma alta performance hoje no meu negócio, entendeu? No negócio de condomínios. Então, eu consigo fazer com que o negócio roda. Falar Entendeu? com propriedade, né? Mais facilmente eu consigo fazer uma alavancagem de vendas um pouco maior do que um corretor que tá entrando nesse negócio, entendeu? Até por conta de clientes que já me conhecem há 15, há 20 anos atrás, que já fizeram negócio comigo. Então, os clientes que me conhecem praticamente, não me conhecem pelo Alessandro Corretor, não. O Alessandro Corretor dos Jardins. Então, lá que entendi. vendia lá no Viena, lá no Florença. Seu sobrenome ficou quase como se fosse Jardins FGR. Então, assim, apartamento na planta, eu não foquei nesse nicho, nesse business. Eu acho que o corretor, ele pode sim segmentar, ele pode trabalhar apartamentos na planta, mas ele pode segmentar com parte de luxo, apartamentos de alto padrão de 4 quartos. Ele pode trabalhar só condomínios horizontais, ele pode trabalhar verde e amarela, na Minha Casa Minha Vida, enfim. Mas segmentar é importante no seu eu Faz a acho, diferença, porque né? senão você tá no meio do... O mercado, ele é muito amplo, né? E eu acho que nesse momento, eu sou bom em tudo. Cara, ninguém é bom em tudo. Perfeito. Ninguém é bom em tudo. Até mesmo para passar a credibilidade, a confiança para o cliente. Igual, por exemplo, ele está no condomínio Jardins, eu estou ali naquela região norte. Então, assim, quando eu converso, porque o cliente, quando ele chega, não quer dizer que ele vai comprar na hora, tem os que vão comprar na hora e tem aqueles que vão comprar daqui 6 meses, 8 meses. Mas quando você mostra para ele que você entende do assunto, você entende da sua região, do metro quadrado, de valorização, que você domina aquele produto, o cliente, quando ele estiver pronto para a compra, ele vai voltar para você, porque ele vai falar assim, não, eu quero condomínio, então eu lembrei do Alessandro, eu quero ali no bairro, eu lembrei da Valéria. Então, assim, a gente, ali na nossa imobiliária hoje, a gente está fazendo esse trabalho de cada corretor segmentar. O que você quer trabalhar? Você quer trabalhar apartamentos? Na planta, você quer trabalhar bairro. Então, assim, a gente está criando uma estrutura que a gente consegue atender os clientes de uma forma que eles vão se sentir seguros na hora. Porque aí eu vou mandar... não. Ali no Canedo, por exemplo, eu tenho uma corretora que trabalha o Canedo. Então, assim, ela já entende ali... eu vou lá, não vou perder o cliente. Eu tenho ela que está... E ela também não vai perder o cliente para um outro segmento que tem... Tanto que o nosso lançamento, o nosso primeiro lançamento foi um sucesso, que foi dos Jardins, por quê? Pela experiência do Alessandro. Nós ali nós fomos a imobiliária que tinha menos corretor e conseguimos performar mais do que uma imobiliária que tinha 300 corretores. Entendi. Então, assim, foram 24 casas, né? No dia do lançamento, em 1 semana e meia, né, Alessandro? A gente trabalhou 13 dias realmente pro pré-lançamento. E nós éramos 4 corretores, 5 corretores. E a gente conseguiu um volume, assim, bem maior comparado a muitas imobiliárias aí. Mas eu creio o seguinte, você falou sobre segmentação, se dá certo. Antigamente eu tinha resistência com relação ao que eu vou falar para vocês, sobre energia. Tudo é energia. E aí, porque eu sou cristão, tem gente tem gente que não acredita. Tudo é física, é lei quântica. Cara, mas onde você põe energia, o negócio acontece. Então, quer dizer, quando nós chegamos, que nós fizemos uma viagem para fora e voltamos, e nós tínhamos só 13 dias para trabalhar esse empreendimento, eu falei para ela, olha, nós temos que agora fazer o negócio acontecer. E aí eu lembro, falei, olha, eu vou sair um pouco da revenda do que eu trabalho, que é os condomínios, e vou focar 100% minha energia nisso aqui. Então aí eu lembro que eu ficava até trabalhando até 8, 9 horas da noite, ligando para cliente, criando uma forma de trazer esse cliente e vender a ideia do negócio para eles. E foi muito bom, porque a gente teve êxito.
Foi um volume muito grande de VGV para a gente, uma imobiliária com 4, 5 corretores. Sim. Entendeu? A gente fazer um volume de grande. Mas eu vejo que assim, é tudo energia. A experiência A experiência, Hoje a energia. sua energia, hoje a energia faz sentido para você e tá dentro da sua vida e Faz. você pensa agora, antes de iniciar qualquer tipo de projeto, qual é o tipo de energia, qual a quantidade de energia que eu Se vou você não colocar ali. coloca, o negócio não vai prosperar, Marcos. Eu acho Tá. que qualquer negócio você tem que entrar de... A gente fala corpo, alma e espírito. Você tem que entrar de coração e entrar que vai dar certo, que vai acontecer. Entendeu? E- Você não tem um plano B. Você não tem Perfeito. plano C. Ótimo É plano A isso. e pronto, acabou. Não, vai acontecer, vai virar. Entendeu? Não, E essa experiência aí, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas quem é essa imobiliária Valéria Imóveis? E porque começou a repercutir. As pessoas acharam que a gente estava começando ali. Então, assim, tem todo um histórico antes. Pra gente chegar naquele... Onde a gente chegou naquele resultado, foi assim, ao foco do Alessandro já tá nessa caminhada aí dos condomínios, dos jardins, dos lançamentos de condomínios horizontais. Então, assim, não foi aquele negócio assim Da noite da pro noite dia, pro né? dia, né? Porque às vezes as pessoas entram no mercado e elas não querem aperfeiçoar, não querem aprender, elas já querem chegar e já vender, e não foca no cliente, não tem aquela... Que a gente já vem com essa experiência, faz com que a gente aprenda que não é só a venda em si, mas a gente tem que conhecer nosso cliente, tem que atender ele de uma melhor forma possível. Então, assim, todo aquele histórico, né? Então, às vezes as pessoas veem um resultado, mas não sabe, né? Então, eu acho assim, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De contar a nossa história, né? E até mesmo incentivar os corretores que estão entrando no mercado, que é uma profissão, assim, realmente muito boa, muito rentável, muito próspera, e que realmente, se a pessoa se dedicar, ela vai ter um bom resultado, igual nós temos, né? super legal. Você levantou a bola aí, eu vou cortar. Assim, a da Valéria Imóveis, vamos lá. Porque a gente sabe que a energia, já vamos falar nesses termos, né? Porque é um termo comum, que a gente também acredita bastante aqui, que é a energia e é o foco. A energia para você ter uma imobiliária com vários corretores é diferente de ter uma imobiliária autônoma, né? De você Sim, trabalhar sim. autônomo. Então, assim, a possibilidade, quando você optou por abrir a Valéria Imóveis, eu quero saber do Alessandro, como que foi você trabalhar na Valéria Imóveis, uma vez que você também já teve a oportunidade de trabalhar em outras imobiliárias, inclusive ter outras imobiliárias e tudo mais, ir para dentro da Valéria Imóveis e não compor um nome novo, como que foi essa decisão de escolha do nome, assim, para vocês estarem no mercado? Vamos lá. A decisão de eu tomar para poder fazer essa migrar, né? Eu estava numa imobiliária já 1 ano e meio já como sócio. E aconteceu, acho que o desejo do coração dela era sempre a gente trabalhar junto, mas a gente sempre colocou a gente sempre colocou uma questão. Ganhou pontos, ganhou pontos. A gente sempre colocou Ou uma não. questão importante, que é o Sim, seguinte: sim, é verdade. tudo vai ser no tempo certo e no propósito certo. Perfeito. A gente não vai atropelar esse processo. E depois de 1 ano e 1 ano e pouquinho, como sócio de uma empresa, eu resolvi desligar dela. E aí eu pensei, posso montar a minha, Perfeito. entendeu? Com meu nome, Alessandro Rangel. Vocês Ou já eram posso- casados? Já éramos casados. Uhum. Ou a gente começa junto um negócio. Como ela já tinha toda uma estrutura pronta, né? E eu pensei, eu falei, não, vou construir um negócio do zero, já tá pronto aqui. Aí eu vi que ela já estava com 2 corretoras, falei assim, não, eu vou entrar, nós conversamos. Falei, você realmente quer que quer que eu trabalhe junto com você? Quer arriscar? Então, assim, pra mim foi, se você falar assim que foi fácil, assim, tá sendo desafiador até hoje, né? Porque a gente tem que separar papéis de marido e esposa e parceiros de trabalho, Perfeito. entendeu? Então, assim, eu acho que o grande desafio é isso. Então, assim, a gente começou em agosto, né? Depois que a gente chegou de viagem, a gente começou a desenvolver o trabalho. Aí trabalhamos o primeiro empreendimento, lançamento juntos.
E assim, eu vejo que a gente separa bem os papéis. Eu falei assim, olha, se a gente não separar os papéis internos aqui, vai dar B.O. Entendi. Né? Isso é certeza. Vai dar muito B.O. isso, é muito certeza. isso. Entendeu? Então eu vejo, eu falo assim, ó, você tem as corretoras ali, então você tem mais tato com elas, com as meninas, você segue com elas aqui. À medida que eu acrescentar alguma pessoa aqui dentro, eu vou desenvolvendo. Então, por exemplo, alguma parte que eu domino, que é a parte comercial, eu vou ajudar você a crescer nesse momento. E foi isso. Eu entrei no negócio da Valéria Imóveis, e a gente não, por enquanto, a gente não quis mudar o nome. Eu falei, não, acho que não tá fazendo Tem sentido a gente necessidade. mudar. Entendeu? Eu não tenho preconceito nenhum. E até algumas pessoas brincam, mas agora você trabalha para a sua esposa, que eles brincam. Eu falei, não, eu trabalho para a empresa Valéria Imóveis. Só que agora é um negócio nosso, entendeu? Perfeito. E aí eu falei assim, é possível o negócio prosperar. É possível. Tanto é que o negócio está Isso é. acontecendo. E vai prosperar de forma de degrau em degrau, nada assim de forma Atropelado. extrapolada de uma vez só. Então eu quero que o negócio ele cresça, mas assim, que a gente perceba assim, as pessoas vão entrar na nossa imobiliária e falar, cara, que lugar, que ambiente legal, né? Que energia boa, né? A ambiência é boa, a galera que trabalha aqui, os sócios, né? Os donos, a forma como que eles... Então eu, por exemplo, eu sempre gostei de estar junto no atendimento com o cliente. E eu nunca vou perder isso. Porque o grande segredo é você conviver com a pessoa lá, aprender. Hoje, para o corretor vender, um vendedor vender, ele tem que aprender de comportamento humano. Perfeito. Então, se você sai dessa área e fica só... eu sei que é importante você estar na área estratégica, mas sempre, se você for estudar os caras que mais cresceram, mais avançaram, eles sempre estão na ativa ali no final, fazendo aquele atendimento com o cliente. Todos Ele nunca você vai deixar de estudar. ser corretor, Nunca assim. vai deixar de ser corretor. Tá. Entendeu? Nunca vai deixar. E isso aí em qualquer mercado hoje. O cara pode ter uma grande loja. Você vê, se a gente pega aí um Luciano Hang aí, que é um cara hoje aí, um dos maiores empreendedores no Brasil, comerciante nato. Mas você vê que ele até hoje ele atende cliente, se for o caso. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o papel fundamental da gente. E eu aqui no papel da Valéria Imóveis, eu tô ali para fazer o negócio crescer, avançar. Eu acho que construir uma imobiliária com uma identidade que realmente vai fazer a diferença, não na vida só dos nossos corretores, mas principalmente na vida dos nossos clientes, que a gente tudo tem que ter propósito. Porque se Super não tiver legal. propósito, não tem razão. Legal. Porque a vida não é só trabalhar para ganhar dinheiro. Entendeu? Legal. Tem que ter alguma coisa que te move além daquilo, né? Exato. Vamos, assim, só conversar um pouquinho sobre como que foi a decisão, então, porque eu acho que essa decisão pode ser que muitas pessoas estejam passando por ela, assim, vou trabalhar com meu marido, vou trabalhar com minha esposa, vou trabalhar... Como é que eu vou fazer isso, assim, essa composição familiar, né? E aí, essa questão deve passar. Isso, será que vai afetar o casamento? Não vai? E como que foi, assim, tiveram alguns tipos de alinhamento entre vocês antes de acontecer? Ou vocês tiveram algumas conversas sérias? Vocês já tiveram, assim, um momento, vamos viajar e vamos conversar e alinhar tudinho? Como que foi esse processo para entrar, de fato, juntos ali? Então, a gente já estava assim, orando a Deus para que isso acontecesse. Mas foi tudo tão rápido. E a gente já tinha, o ano passado, comprado essa passagem dessa viagem, né, para Dubai, que nós ficamos 21 dias. Então, foi assim, ele desligou da outra empresa, ia ter um lançamento, a viagem já estava marcada, e quando a gente chegasse... Não, Já foi tinha assim. que... E a imobiliária com poucos corretores que eu desapeguei. Eu falei, não, vai ficar na mão de vocês. E a gente de lá trabalhando, porque agora com a tecnologia, eu falei assim, Tem nossa, jeito, foi né? tão bom que eu acho que eu vou viajar mais. A gente conseguiu conciliar. Mas assim, a gente estávamos em oração que se fosse da vontade de Deus, isso acontecesse. Mas eu não achei que fosse tão rápido assim. E quando aconteceu várias coisas que ele veio, aí eu falei assim, mas a gente estava pedindo. Então, assim, Deus ouviu. Então, agora é para ser. E
E aí, até ele falou do ponto que a gente chegou, o lançamento era para ser no dia 24 ou 25, aí falou, não, vai ser no dia 16. Então, a gente teve menos tempo ainda Nossa. para poder Preparar, até preparar assim, né? e mostrar um resultado, porque a gente estamos querendo entrar no mercado, assim, de uma forma positiva, né? Então, assim, e quando veio o resultado dessas vendas, eu falei assim, eu acho que Deus está nesse negócio, porque senão foi um negócio assim tão milagroso Aham. que assim, eu gosto de falar sobre isso, né? Sim, vamos embora. Que eu cheguei de viagem, então assim, e foram 5 vendas assim de pessoas do meu relacionamento que chegaram e assim, só da minha parte, né? Então, eu falo assim, gente, isso é um milagre. E como tem sido, né? Então, você me perguntou se a gente planejou, a gente planejava, mas a gente ficava naquele medinho, né? Uhum. E eu acho que é isso que atrapalha as pessoas de crescer, é o medo. Então, assim, e quando veio, eu falei assim, não, agora a gente não pode recuar, porque se é o que a gente estava pedindo, a gente vamos segurar. E a gente já tem um relacionamento muito bom de casal. Eu falei assim, a gente só precisa reforçar essa maturidade no ambiente de trabalho, porque realmente são duas coisas em jogo. Mas isso aí não pode nos travar, porque nós temos muitos exemplos de casais que prosperam junto. Então, assim, a gente não vai olhar para os que deram errado, vamos olhar para os Isso que aí, deram vamos certo. mirar onde a gente Porque quer, né? se tudo é foco, né? A gente estava falando aqui. Com Eu vou certeza. focar nos que deram errado, eu nem vou começar. Então, deixa eu focar nos que deram certo. E é isso, foi isso que a gente fez. A gente não teve muito tempo para... eu acho que fala assim, tem um ditado que fala quem pensa não casa, né? Então, assim, acho que a gente pensou antes e foi. Aí eu falei assim, e esse resultado, o resultado vai ser o nosso divisor de águas aí. Se o negócio for bom, a gente vai continuar. E tem sido, graças a Deus. Assim, nós somos uma imobiliária com poucas cadeiras ali. Então, assim, já foram umas pessoas lá conversarem comigo, querendo trabalhar. Certo. E eu falo, vai estar aqui quem Deus designar para estar. Eu não vou ligar e falar, e aí, fulano, você não vai vir, não? Não. Eu vou deixar assim bem livre, porque quem estiver ali foi porque Deus colocou. E graças a Deus, todos os corretores estão performando. Então, assim, até uma que era do marketing foi para vendas, porque ela viu que as vendas estavam tão boas que ela quis. E ela falou assim: posso ir, Valéria? Eu falei: pode. No primeiro mês ela já vendeu também. Então, assim, porque eu falo assim, pela nossa criação, não que eu vou ser responsável por todo mundo, mas a gente acaba se sentindo, vem que você vai ganhar milhões, e a gente vê muita gente fazendo essas propagandas, né? Eu falo assim, gente... É loucura, né? E aí depois a pessoa chega lá, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vende, e aí fica decepcionado. Então, assim, o meu receio era sempre assim, será que vai ter para todo mundo? Será que os clientes vai dar para todo mundo performar? Porque eu quero que quem esteja aqui, não ser aquela que a gente sempre fala, né? Lei de Pareto, que dos 80-20, dos né? 80-20. Não, eu não quero ter 80 corretores com 20 vendendo. Eu quero ter Tipo, 8 E os corretores e 8? os 8 vão performar. Então, assim, hoje nós estamos com 6, ainda tem 2 cadeiras lá, e eu falo assim, não estamos com pressa. Tudo no tempo de Deus, entendeu? E se as coisas forem fluindo igual estão, eu falo assim, mas você não quer crescer? Eu falo, gente, eu quero a medida que Deus tem para mim. Eu não quero nada atropelado. Não está faltando nada. Entendi. Nós estamos... somos pessoas prósperas. Então, não tem porquê Um desespero, aquele né? desespero. Vai dentro dos sinais, né? Igual você falou do carro lá, né? Sim. Então, você vai ouvindo esses sinais aí pra fluir, né? Pra você ficar abundante mesmo, né? Alessandra, teve algum sinal que você assim, entendeu ou que você percebeu nesse decorrer que também falou assim, é por aí? Ou foi mais impulso da Valéria mesmo e você falou, não, então... Ela falou, você como um bom marido, sim senhora, vamos embora e vamos fazer acontecer. Na verdade, Marcos, é o seguinte, a gente tem uma sintonia muito boa, Aham. eu e a Valéria. Desde a época que eu era sócio de outra empresa,
meses antes de ser sócio, a gente casou em 2009, né? 2019. E naquela época a gente pegou o começo da pandemia, né? Foi o começo da pandemia. A gente começou a trabalhar ali dentro de casa. Lembra que tudo fechou? Sim, lembro. E aí, pra onde eu fui trabalhar? Dentro de casa. Na sala, junto com ela. E eu tive que fechar o nosso escritório. Acho que todos os imobiliários têm que fazer isso. Naquele momento ali, eu falei, o cara tá dentro da minha casa. Eu não vi dificuldade nenhuma ali. Eu acho que pra mim ali foi um grande teste ali, naquele momento. Super legal. Entendeu? Eu acho que foi um teste pra muitos. A gente vendia muito no Munique, Entendeu? né? A gente já fazia E foi uma época que eu fiz antes. muito negócio, assim. Eu fiz muito negócio com ela. E aí eu falei assim, olha... Aí ela falou, mas você não tem interesse? Eu falei, eu vou confessar, eu tinha uma certa resistência no começo. Sim, Confessar. Tinha. Ai, claro. O homem tem. O homem Claro, tem sem o dúvida. medo de quê? Ah, vou virar amigo dela, né? Sim. Porque aí vai chegar em casa, como é que vai ser? Né? Então, assim, aí eu falei, rapaz, eu vou quebrar esse paradigma. Qual que é a dificuldade? Eu ter ela como minha parceira o dia inteiro. Não vai perder o carinho, não vai perder o respeito. Não tem. E outra coisa, aonde Deus une propósito. Eu falei, não, a coisa é melhor ser 2 do que 1. Eu falei, não, pode ser que vai dar certo, sim. Mas mesmo assim ainda, eu ainda fui ainda, abri uma imobiliária com outras pessoas, outros sócios, né? Aí Não. passou-se 1 ano e meio depois, Aí eu aí fiquei resolvi só sair. observando. Eu não falei nada na época, porque eu falava assim, eu não coloco a minha mão, porque tem que ser a mão de Deus, não só no trabalho, mas é tudo que a gente quiser, sabe? Tudo que a gente for fazer, a gente deixa Deus decidir pela gente, porque aí a sua chance de erro é mínima. Porque ele escolheu por você, ele sabe o que é melhor, ele tá vendo lá na frente. Aí quando ele foi. Nesse ponto a Valéria foi muito sábia, Eu porque falei ela assim, mas, esperou. gente, eu tô Ela falou, não, eu não vou Ele forçar vai lá, nada, A não. gente As junto coisas já vão viu que acontecer. deu certo, a gente já viu que deu Vão certo. acontecer. Tá acontecendo. Mas, E assim, aconteceu. Passou um tempo, né? Aí eu não tive pressa. Eu saí da sociedade, eu falei assim, eu acho que agora chegou o tempo, o momento da gente trabalhar junto. E aí a gente a gente quase todo dia tem conversa sobre isso, né? A gente, para distribuir a questão das tarefas, Formatando, Sim. né? que está dentro do negócio. Mas com muito respeito. E eu também vou deixar de mais perder, assim, o afeto, o amor, porque a gente trabalha junto. Porque a grande parte do medo dos casais é isso. Sim, Eu sem falei, dúvida. Cair na rotina. Cai na rotina, alguma coisa cai na assim. rotina. Acho que a palavra correta é isso. Eu Ou falei, então, assim, não. levar problema do trabalho para casa, ou de casa para o trabalho, às vezes alguma Mas coisa assim. eu, como vocês sabem, né? Eu já falei aqui, eu fui criada assim numa família de corretores que a gente falava de imóvel, vocês também, O dia né? inteiro. Não, quando eu era pequena, antes de eu entrar na profissão, eu falava, gente, não tem outro assunto, não. Eu vejo minha menina hoje, ela que sofre isso. Então, assim, mas a gente fala na hora do almoço, acaba falando na hora da janta, e você vai. Ontem a gente estava num churrasco com amigos, o que o povo quer falar? Mercado imobiliário. Assim, pra gente é uma coisa natural, porque a gente gosta. Então, assim, não é aquele peso. No começo mesmo, eu às vezes implicava um pouco dele atender cliente no horário de almoço. Aí ele fez uma venda. E aí, depois ele foi me Parou de contar. Você implicar. lembra aquela... A gente tava comendo um peixe na telha. E aí, ele saiu. E quando ele voltou, eu tinha terminado de comer sozinho e tal. E naquele dia, você vendeu... Você fez a venda, né? Fiz a venda. Aí ele falou assim, não, ainda brincou. Tô ganhando dinheiro de pagar o almoço aqui. Aí eu fiquei pensando na coisa, ó... Não tá mais aqui quem falou. Deixa ele ganhar dinheiro, não vou implicar. Perfeito. Porque, às vezes, quem não é do ramo... Às vezes, ou o marido faz um trabalho diferente da mulher, e não consegue entende. entender, entendeu? Agora, a gente já está no mesmo ramo, se a gente não entender, quem que vai entender, né? Com certeza, até porque, assim, corretor não tem muita hora, né? Na verdade, não tem hora pra nada, né? Não tem jeito de você viajar e desligar totalmente. O seu celular vai estar sempre ligado, você vai estar tentando dar a resposta. E, principalmente agora, à frente de um imobiliário. Porque, como à frente de imobiliário, não são só mais vocês dois. Vocês têm um time também para gerir. Sim. E tudo mais. Como que foi essa troca de chapéu? Você já tinha experiência, mas para você, Valéria, assim, essa troca de chapéu para você ser gestora mesmo imobiliária e não ser
só a corretora autônoma que você sempre foi, que você se deu super bem, né, no mercado nesse Então, sentido? eu sempre investi em conhecimento, coisa que a maioria dos corretores a gente sabe que não fazem. Então, Perfeito. assim, eu sempre investi do meu bolso mesmo. Eu pago curso, eu vou para São Paulo, se não tem aqui em Goiânia, a gente procura. Então, assim, eu já vinha com uma carga de conhecimento e buscando, já vislumbrando que esse dia ia chegar. Então, assim, a gente fez aquele 8Ps também. A grande vantagem é que o Alessandro também gosta de Você investir em também conhecimento. curte, assim, cursos, Sim. essas coisas todas, assim? Então, assim, quando eu fui, já não tinha uma coisa, assim, muito nova. Porque o corretor, mesmo que ele seja um corretor que ele está numa imobiliária, não é porque ele tem que saber de finanças, ele tem que saber de várias outras coisas, porque além de apenas vender, ele tem que saber da parte, a gente estava até falando, né? A inteligência artificial aí, Sim. que gerar leads, atrair clientes. A documentação. Documentação, assim, então são várias coisas que o corretor, ele não pode ficar focado só em vender, vender, vender. Então, assim, eu não vi muita dificuldade, porque eu já estava me preparando para esse momento. Apesar de um pouco resistente, mas eu estava me preparando para esse momento. Você sente que, assim, foi só a cereja do bolo, assim, virar imobiliária, porque você já estava pronta. O grande problema das pessoas que resolvem empreender é porque ele sabe só vender, vender. Aí ele não sabe a área comercial, ele não sabe a área financeira e muito menos inovar. Então, aí o que ele fica? Ele sabe fazer pão, ele abre uma padaria e vai à falência, porque ele não sabe controlar o financeiro dele. Dúvida. Nossa, um restaurante. sem dúvida. Nossa, eu era tão boa cozinheiro, por que eu não dou conta agora? Então, Sem assim, dúvida. a mesma coisa para o mercado imobiliário. E, inclusive, a pessoa é boa cozinheira, abre um restaurante e a comida começa a ficar ruim. Não é? Assim, Porque aí ela ela desfoca, começa né? a desfocar, porque a energia dela tem que ser compensada em outras assim, áreas. Nós não somos obrigados a saber tudo, mas a gente tem que saber o mínimo para poder liderar e arrumar pessoas que nos auxiliem para fazer aquilo que a gente não consegue. Mas não quer dizer que eu vou abandonar essa parte aqui, igual a parte tributária de uma empresa. Aí começa, né, o financeiro, contas a pagar, contas a receber. A gente tem que ter aquelas pessoas para fazer, porque o negócio começa a crescer. E às vezes começa a crescer rapidamente. Então, se você já não tiver uma visão, você vai se crescer e cair. Então, assim, e fora que tem motivar a equipe, tem, assim, é muita coisa. Realmente, quando você pensa, você fala assim, não, será que vale a pena? No nosso caso, vale a pena. Por quê? Eu, agora, mais que nunca, tenho o Alessandro que tá, assim, a gente somos dois, né, estamos um se apoiando. Então, não é assim, não chega a se tornar um peso, né? É uma coisa que a gente está fazendo, está vendo a prosperidade e o fruto na vida dos corretores. Então, assim, a gente fica feliz também com isso. Porque você pensa assim, nossa, famílias agora dependem desse negócio, não é mais só Show. nós dois. Show. Então, assim, o negócio vai tomando uma dimensão. E tudo é propósito, né? Como o Alessandro falou, né? Alessandro, assim, você acha que tem uma divisão, assim, você se considera melhor em uma determinada área? Você já se descobriu, assim, eu sou o melhor gestor, ou eu sou o melhor comercial, venda? Você já se colocou nessa posição dentro da imobiliária ou ainda é muito novo para você saber? Na verdade, assim, tá sendo muito novo pra gente, mas aonde eu tô me desenvolvendo, a melhor parte é na parte comercial mesmo. Tá. E é onde eu domino mais e é onde eu tento passar esse legado que eu tenho, esse DNA na vida dos corretores. Que eu já trabalhei com outros corretores com a mentalidade muito escassa. Não, vou vender imóvel só de 150 mil, 180 mil, que é mais fácil. Eu sempre falei para ele, olha, o mesmo imóvel, se vender um imóvel de 150 mil, é o mesmo de 1 milhão, 2 milhões. O trabalho é o mesmo, talvez até menos, porque esse camarada aqui de 2 milhões, 1 milhão e meio, ele é mais esclarecido. Perfeito. Entendeu? A pessoa, então eu tive que quebrar muito, assim, certeza. nas imobiliárias aonde eu trabalhei, eu consegui quebrar esse paradigma, até porque eu quebrei isso em mim. Falei, eu consigo, para eu aumentar minha renda, eu vou ter que melhorar o meu VGV. Para melhorar meu VGV, eu vou ter que atender
clientes de alto padrão, de um ticket maior. E aí eu comecei eu mesmo me moldar a minha mente, a maneira de eu comunicar, a maneira de eu conversar, a maneira de eu me relacionar. E aí essa mesma coisa eu tenho passado isso para os corretores. Então, dentro da imobiliária hoje, a parte comercial onde eu tenho colocado mais foco. A gestão administrativa tá sendo um desafio muito grande para a Valéria, porque ela nunca gostou, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Uhum. Tanto é que ela até, nesse momento, mas eu não tô saindo para vender. Mas calma, tudo tem um tempo. Vamos arrumar a casa, vamos organizar, deixa essa parte comigo aqui, entendeu? Com a parte comercial. Mas à medida que vai desafogando, você vai entrando no circuito também. Essa é a parceria, né? Vocês juntos. Exatamente, entendeu? Tanto é assim que tem dado certo. Até agora tem dado certo o negócio, entendeu? A parte comercial. Ela também tem uma pegada com as meninas, né? Para que elas desenvolvam. E assim, o negócio tá caminhando bem, Marcos, dessa forma. Legal. Entendeu? Vocês dois são bem comerciais, né? Assim, Sim. essa é a vibe de vocês. Vocês se uniram pelo comercial e tudo mais. Talvez, assim, contratar um bom gestor Sim. administrativo. No final das contas, pode ser que é isso que seja o melhor. Porque o brilho no olho de vocês não vão se perder no meio do caminho. Na verdade, você não tem que saber tudo, mas você tem que saber que tem que fazer. Então, isso eu aprendi. Faz parte, né? Entendeu? Eu não tenho que saber tudo de marketing, mas eu sei que tem que ser feito. Entendeu? Eu sei que tem que ter um bom administrativo. Mas, a gente, igual você falou, a gente vai, aos poucos, a gente tá organizando, e eu tenho certeza, se for o caso, tiver que colocar uma pessoa para fazer só a parte administrativa, um gestor administrativo, ótimo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu prefiro até assim, porque eu quero transbordar na área onde eu tenho mais facilidade, aonde eu consigo. A área de facilidade hoje é a área comercial, onde eu consigo vender, onde eu consigo estar com o cliente, consigo ajudar o corretor a performar, onde eu consigo fazer com que o meu profissional de venda, o corretor, entender de pessoa, ficar, cara, o negócio não é só vender. Você tem que entender o cliente do lado de lá, entender o que ele está pensando, o porquê. Talvez você vai deixar de vender agora para fazer uma venda lá na frente. Então, assim, é uma série de coisas que está junto nisso aí, e essa parte administrativa, financeira, enfim. A gente está alinhando, né, junto com a Valéria, mas eu tenho certeza, se for o caso, vai vir outra pessoa. Em breve, não tem né? problema não. Super show. E assim, vamos conversar assim, sobre áreas da imobiliária, que a gente até falou um pouquinho, né, sobre a parte de TI, a parte hoje de redes sociais e mídias. Eu vejo que vocês assim estão bem ativos, estão fazendo assim algumas publicações, alguns reels, né, que falam assim, bem diferente, mostrando toda essa parte de marketing. Como que vocês veem assim o marketing indo para esse lado mais tecnológico ultimamente? Como que vocês estão lidando com esse momento lá? Então, E geralmente... primeiro, tá sendo um desafio para vocês aparecerem na frente da câmera mais naquele jeito, naquele perfil, ou não? Tá? Para mim não é desafio, não. O Alessandro já é um pouquinho mais tímido. Mas para mim, é assim... até brinco, eu falo, se eu não fosse corretora, eu queria ser blogueira. Eu pensei, mas eu tô longe ainda. Mas assim, a gente tem recebido bastante elogio, porque a gente está investindo, né, em marketing, em apresentação, mas a gente não pode esquecer que a tecnologia, ela fez a gente encurtar caminho. Antes Legal. era difícil, né? Até você conseguir o cliente, às vezes ele entrar ali pela porta da imobiliária ou pelo telefone, uma placa. Hoje, com a facilidade dos impulsionamentos, né? E às vezes o corretor, ele fica acomodado. Ele fica ali só esperando lead. Então, assim, eu lembro que eu já fui de uma equipe... Eu estava lembrando disso até hoje, antes de vir para cá. Que eu era de uma equipe online, onde eu pegava só leads. Que eu, quando começou a implantar, em 2008, eu estava até grávida da Valentina. Eu trabalhei online, porque até facilidade de ir para plantão, essas coisas. E hoje, a minha imobiliária está praticamente online. Eu falei assim, gente, a gente tem que soltar os corretores. O lugar de corretor é na rua, é a tete com o cliente. Não é só ali esperando o lead chegar. Por quê? Porque senão você acaba
vindo só de uma fonte. E a gente tem tantas outras fontes, outras formas, né, de chegar até o cliente. Então, assim, eu vejo que as mídias encurtou esse caminho, mas, por outro lado, o cliente ele já chega, às vezes, sabendo mais do que o corretor. Se o corretor não tiver afiadíssimo para atender ele vai passar vergonha. Então, assim, ele tem que se especializar, ele tem que estudar e tem que buscar outras formas de ir também até o cliente, né? De fazer visitas, não ficar assim dependendo exclusivamente daquele cliente que vem das redes sociais, né? Então, assim, a gente está formando a nossa equipe, a gente não tem nada a reclamar. A gente está tendo bastante vendas, entendeu? A gente está conseguindo performar bem, mas, assim, um dos pontos que a gente está mudando agora, a maneira também de trabalhar, é tendo esse relacionamento com o cliente. Porque se for aquele cliente só de momento, ele chegou, agora veio o lead, não comprou o que eu tenho, tchau. Acabou, Você não vai fazer um vínculo, mas ele vai comprar, às vezes ele não está no momento de compra dele. Perfeito. Porque comprar um imóvel não é igual comprar uma roupa. A pessoa tem que amadurecer a ideia. Vem uns que já vão estar quentinho, né? Pronto. Já olhou. decidiu. Eu já tive uma cliente que olhou 48 imóveis. Aí quando eu falei, não, mas que ótimo, porque agora se você vê aqui, você já vai definir e comprou comigo. Eu tive a sorte dela já chegar calejada. Mas às vezes sou eu que vou ter que mostrar vários imóveis para ela. Então, assim, tudo isso, a gente tem a oportunidade, pela nossa vivência, pela nossa experiência, tá orientando esses corretores que estão trabalhando com a gente. Então, assim, desfoca, assim, a mídia, ela é muito boa, mas não fica só apegada nela. Vamos criar outras maneiras de trabalhar para você performar melhor ainda. Porque se você já performa bem através das mídias, se você abrir o seu leque, você vai conseguir muito mais. Eu tenho corretoras lá que vendem só do relacionamento. Então, Olha assim, só. você vê o tanto que é importante você estar se relacionando com as pessoas, porque aí a pessoa confia em você, confia no seu trabalho. Então, assim, não se deixar levar nessa onda só de digital. Sair um pouco do digital também. Eu entendi. Então é um mesclado. Mas assim, você com mais dificuldade para ir lá pro digital, vamos assim colocar, porque tem pessoas que têm ainda dificuldade, mesmo hoje com tantos cursos, com tantas pessoas já assim falando o quanto é importante o digital, ainda tem gente que está com medo de aparecer na câmera. Será como é que eu vou me posicionar ali? Como que foi esse destravar para você? Foi mais pela necessidade do impulso ou não? Na verdade, esse aparecer a cara, né? Mostrar a cara, acaba que se você não fizer, outro vai fazer. Existe um ditado, todo mundo conhece: quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. Então, assim, hoje a internet está aí, ela veio para acelerar os negócios, né? Hoje a tecnologia digital. Hoje, antigamente, para fazer uma filmagem, você precisava de uma câmera como essa aqui, hoje aqui. Mas hoje, com um aparelho desse aqui, você chega, faz um stories, entendeu? E mostra. Então, assim, no começo, eu tive muita dificuldade. Eu acho que é até questão de julgamento, né? O que as pessoas vão falar, como é que é a sua voz, como é que você tá e tudo mais. Mas depois você vai analisar e fala assim, rapaz, eu tô aqui, na verdade, eu tô entregando algo que vai ser benefício para ele. Perfeito. Qual que é a dificuldade? Porque no começo, mas o que as pessoas vão pensar de mim? A primeira pergunta o questionamento é esse. Não, mas como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou me expressar? Como que eu vou falar? E aí você começa... Aí você pergunta como, por quê? E aí você não faz. Hoje, assim, à medida eu não apareço tanto quanto igual a Valéria aparece, mas na hora que preciso fazer alguma coisa, eu crio na hora aqui um pitch de vendas aqui e faço na hora. Eu não tenho dificuldade. Entendeu? Diz, não aparece tanto porque não precisa. A Valéria tá ali. Mas eu tá tô colocando ele. Mas assim, aos pouquinhos ele vai aos poucos a gente percebe que eu acho que na verdade a gente fica muito afoito usar o celular para vender. Na verdade, é aquilo que eu falei bem no começo.
As pessoas, ela a compra de pessoas, porque confia em você. Então, o tipo de negócio que você tá ali vivendo todos os dias, não, eu gosto do Marcos. O Marcos é uma pessoa bacana, eu vejo lá, tá na academia dele, de vez em quando ele mostra os imóveis, faz isso, faz aquilo. Então, a pessoa, ela compra por Conecta. identificação. Legal. Entendeu? Identificação. Né? Por conexão, alguma coisa. Talvez eu, por exemplo, antes de vir pra cá, tava jogando futevôlei. Entendeu? E aí eu conecto com algumas pessoas. Super O esporte legal. me ajuda também a ter alta performance. Entendeu? Eu tenho 10 anos que eu malho, que eu treino, faço crossfit. E todo esporte que eu quis realmente entrar, eu consegui aprender. Entendeu? Legal. Eu quis aprender. Pessoa Eu falo, focada, né? porque é o seguinte, eu vejo que isso me ajuda. Me ajuda. Então, por exemplo, se o marketing digital também... Falar, se essa pessoa faz, eu consigo fazer também. Perfeito. Entendeu? E Então, o esporte dá essa condição pra gente mesmo, né? Assim, a gente cria uma competitividade interna que a gente fala assim, puxa, eu também consigo isso. E aí você vai colocar-se à prova o tempo inteiro e isso vai sendo bom. Por isso que eu incentivo o esporte pra todo mundo. Eu acho que assim, seria uma coisa que deveria ter... Cerejinha. na verdade, assim... na escola ali, né? Se você Na escola. estudar as pessoas que têm alta performance nos negócios, A maioria é mesmo. está alinhado... Não tem nenhum que... Tá alinhado a prática do esporte, porque ajuda ele a ter disciplina, ajuda ele a ter perseverança, ajuda ele não desistir, entendeu? Então ajuda ele a treinar a mente, para ele ter uma mente foco forte, Perfeito. entendeu? Não é um corpo forte, mas Sim. o esporte, a gente fala, eu quero ter um corpo forte, mas não é o corpo, é a mente. Tudo começa aqui. Né? Tudo começa na cabeça, na mente. Então você tem a mente forte, tem pensamentos fortes. Falei, cara, eu acredito, eu consigo, eu faço e eu vou fazer isso acontecer. As coisas acontecem. Super legal, é o treinamento Entendeu? mental, faz todo o sentido do mundo e assim, e eu tô lembrando porque é realmente isso, assim, ó, a gente vê um treino e você fala, não vou conseguir fazer, não é possível, e aí no final você consegue e aquilo te estimula e o próximo você já é mentalmente mais forte do Porque que já aquele. fala, sou capaz, Sou porque capaz. fui capaz. Isso, e aí a gente vai treinando e condicionando, o corpo ele é só reflexo de uma mente forte. É verdade. Um corpo Não, forte, é hoje, isso aí. se você Que for no show. meu Instagram, não foi combinado, hein? Eu postei lá, mente sã, corpo sã. Aí. Que eu tava passeando no parque com a minha cachorrinha, né? Que eu falo assim, o dia que eu não vou pra academia, eu faço caminhada. Porque eu falo, corretor, ele tem que ser bom de conversa, mas ele tem que ser bom de perna. Porque se você não tiver perna pra andar, você desiste. Porque você tem que saber que você tem que ter um físico fortalecido. Aham. Então, eu falo assim, eu também, todos os dias, quando eu não vou pra academia, eu faço uma caminhada. Porque isso ajuda na nossa performance. Ajuda a chegar com uma energia boa pro cliente. Aí, a pessoa vem da noitada anterior, acorda tarde, vai atender o cliente. Não dá certo. Aí ele chega lá e fala assim, nossa, já, assim, você não precisa nem falar nada, mas o cliente já bate o olho, já fala assim, isso aí veio... Tá né? ressaqueado. É. Não, às vezes nem por bebida, mas né, já tá pelo cansado, sono. tá desmotivado, não passa aquela vontade, Sim. aquela energia, né? Aí, às vezes, as pessoas sempre perguntam, falam assim, nossa, mas você tá sempre alegre, sempre rindo, sempre... Fala assim, gente, a gente busca também, né? Então, e através do esporte, de uma academia, a gente consegue manter essa energia alta aí que a gente surgiu aqui, né? A conversa da energia. Mas é isso. É igual o cliente chegar, você querer forçar ele comprar, você não precisa falar que você está sem dinheiro. Se você tiver, o cliente já vai sentir que você está. Agora você fala, não, eu tô tranquilo. Se você comprar bem, se você não comprar da próxima, você vai comprar. As pessoas percebem. Quando o Total. outro chega. Então, assim, se eu puder deixar alguma dica, assim, para um corretor, quer ter alta performance, faz atividade. Assim, a gente vê que você está sempre nadando também, né? Sim. Você gosta de postar. Então, assim, isso influencia, né? Totalmente no desempenho, né? Tenho certeza que no seu também. Com certeza absoluta, assim, eu recomendo para todo mundo, ache aquilo que mais te adeque, que seja condizente com a sua vibe e faça acontecer. alguma coisa, Mas né? faça acontecer. E assim, a gente já tá Muito terminando show, aqui. é. Eu queria só saber, assim, tipo, considerações finais no sentido assim, ó, trabalhar em casal. Quais são as dicas que você pode dar, assim, tipo, básicas pra pessoa que tá, assim, às vezes destravar e começar?
Vamos lá, Alessandro. Assim. Primeiramente, saber aonde você flui bem no negócio. Então, se é na área comercial ou na área administrativa, acho que é o primeiro passo. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que ter uma boa conversa, os dois, entendeu? Eu acho que o diálogo do casal dentro de casa é importante, porque tudo começa ali, entendeu? Você acorda e dorme com a mesma pessoa todos os dias. Então é importante ter a transparência, falar, ó, não foi legal, aquilo que aconteceu lá na empresa lá, entendeu? Acho que, entendeu? Eu acho que você podia ter feito isso. Então a gente ajudar a pessoa nisso aí. Então a gente ser mais transparente possível que for, entendeu? E a separação de papéis, né, dentro da empresa, eu acho que isso é fundamental para que um casal ele consiga avançar. Mas também a parte da sintonia. Você tem que ter sintonia com a pessoa, entendeu? As coisas hoje, assim, a Valéria, a gente tem uma capacidade, a gente senta junto, a gente consegue ter a mesma sintonia de pensamento no negócio, fala, não, vamos fazer isso. Tem hora que realmente ela concorda com o que ela está fazendo, com o que eu estou fazendo, e eu falo, não, então vamos fazer dessa forma. E tem hora que eu mesmo cedo, eu falo, não, o dela é melhor. Eu acho que você tem que saber que você não é melhor que ninguém. Legal. Tem hora que você tem que ter humildade e falar assim, não, ela tem uma capacidade melhor nessa área, então me ajuda, pode desenvolver. Agora, se ela acha que eu tenho uma capacidade melhor dentro da área de algum negócio dentro da empresa, não, Alessandro, você pode tocar? Pode, porque eu vejo que você é mais desembaraçado nessa aqui. Então, eu acho que a pessoa saber reconhecer isso no outro, mesmo, né? Confiar o ponto forte e o ponto fraco meu. Então, se ela sabe meus pontos fortes, então ela vai potencializar mais ainda. E os meus pontos fracos, ela sabendo, já fala, não, eu vou ajudar ele nos pontos fracos dele. A mesma coisa, vice-versa. Eu acho que isso é fundamental. Super legal, é incrível. Assim, você considera isso também, Valéria? Você tem, assim, quando tem uma discordância muito forte, assim, pontos de vista opostos e que os dois entendem que estão certos naquilo, como que você, assim, sugeriria a pessoa... Assim, hoje, assim, nós temos uma sintonia muito boa, igual o Alessandro falou, né? A gente consegue conciliar. Mas, assim, se bater de frente, eu gosto de deixar a responsabilidade com ele. Porque já que ele é o provedor, então assim, ela tem esse coração. Eu não tenho apego nenhum em querer ter razão. Eu até só fico observando no camarote. Se der certo, eu vou, tá junto. Parabéns. Se der alguma coisa errada, eu falo assim, então agora a gente tenta do meu jeito, né? Então assim, não tem necessariamente que sempre ter razão. Eu não preciso, assim, ter razão. A gente tem que pensar, primeiramente, na empresa. Que ali, agora, hoje, não somos só nós dois que depende dela. Tem mais pessoas, então, em jogo. Sim. Então, eu sou desprendida. Graças a Deus, assim, isso é bom para o relacionamento e bom para a empresa. Oh, incrível, gente, assim, ó, que história bacana de vocês. A gente sabe, assim, que vai ter muito sucesso pela própria composição que vocês têm, que vocês mostram aqui. Eu acompanho vocês há muito tempo. A Valéria é demais, o Alessandro eu tô conhecendo agora, assim, mas agora eu já estou vendo ele lá junto da Valéria Imóveis. E eu sei que vieram também de berços muito bons, né, berços éticos, no seu caso, assim, a Dona Adélia, assim, uma pessoa muito ética, muito correta, justa com as negociações. Ensinou muito pra gente, tanto pra mim quanto pro Alessandro. E assim, e agora conhecendo e sabendo que vocês já namoravam desde sempre, com certeza você também se espelhou nesse lado também bacana dela, e aí... Com fé em Deus, tudo muito de sucesso. Só Amém. Isso pra vocês. Obrigado. Essa composição bacana. Isso aí, falou tudo. Show, gente. Muito legal. E agradecer mesmo, a gratidão por vocês estarem aqui e compartilharem essa história. A gente que agradece, assim, essa oportunidade que as pessoas, assim, só veem a gente, às vezes, ali muito pouco, rapidamente, né? E ter essa oportunidade de levar a nossa história, ajudar os corretores, as pessoas que estão entrando nesse mercado agora. Então, assim, pra gente isso é um privilégio.
Alessandro, eu queria assim, só fazer uma última, a gente já agradeceu já tudo mais, mas vamos lá, assim. O que você dá de dica para o profissional ser incrível, assim? Ser um corretor, nota 1000, o que você já passou, assim, a sua dica de ouro para um corretor se destacar com alta performance em vendas e na corretagem de imóveis? É o seguinte, hoje a gente fala sobre muito técnicas de vendas, né? Tem muita coisa que o pessoal ensina, mas eu acho que o grande segredo hoje para ser um profissional de sucesso, um corretor, é tem que gostar de gente. Legal. Gostar de gente é você sentar com o cliente, como eu estou te olhando, e ouvir na essência a pessoa lá de lá. Entender, eu acho que é fundamental. Se a pessoa quer ter sucesso em qualquer área, ele vai ter que... Ele tá ali não para vender um negócio, não, cara, deixa eu entender o lado humano dessa pessoa, que talvez o meu produto não é o produto que vai atender ele, entendeu? Talvez ele vai deixar de vender, mas ele vai ganhar um amigo, um cliente que vai indicar para outros. Eu acho que o fundamental hoje para uma pessoa para ter alta performance nos negócios, ele aprender a gostar de gente e aprender a entender de gente, de comportamento humano. Então, olhar no olho, ouvir ele, né? Fazer perguntas, né? Acho que as perguntas abrem portas, né? A Bíblia mesmo fala, né? Você seja pronto para ouvir e tardio no falar. Então, ouvir mais, escutar mais, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando você escuta mais, você consegue pegar, e quanto mais perguntas você consegue fazer, você vai conseguir captar aquilo que a dor dessa pessoa, e você vai poder ajudar a curar essa dor, seja através de algum negócio, seja através de algum ensinamento, algum conteúdo, alguma coisa, não sei o que vai acontecer, mas o segredo é isso aí. Super show. Ouvir e fazer perguntas cada vez melhores. É isso aí. Gratidão. Esse a gente realmente encerra um primeiro episódio incrível aqui, que login vai ter com vocês aí no canal do YouTube da A3 Imobiliário. Vamos que vamos, acima, pra frente, e até mais, e gratidão mais uma vez. Obrigado. Obrigado.